Me ouvindo aí, é o Mamãe Falei. É o Arthur. Bom dia, Arthur Duval. Beleza? Datena, que é o Tudo seguinte, bem? desculpa, Oi, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Alô? Tô ouvindo, Opa, pode obrigado. falar. Pode falar. Datena, vou te pedir desculpa, é que eu tenho um compromisso. Qual é o horário que você quer jogar a entrevista? Então a culpa é nossa. Não, a culpa é nossa, esquece. Vamos começar a entrevista agora, porque o negócio tem que seguir o roteiro não aqui. Atrapalha não, pelo amor de Deus, vamos Datena. segue o roteiro. Não, vamos começar de boa. Vamos começar a entrevista aqui, mas o negócio é o seguinte: quando romperem o roteiro, me avisa que eu saio antes do programa aqui. Quem rompeu o roteiro aí, Agostinho? Ei, Não Agostinho? sei, não tô sabendo não. Fui eu. Foi você. Fui eu mesmo. Então tá bom. Bom, Arthur, tá sem em primeiro problema. lugar, é um prazer falar com você. É um enorme prazer falar com você. Eu gosto muito de você, acho que você é um menino muito comunicativo. É um cara que tem boas ideias, é um cara que sabe explicar as suas ideias. Não é à toa que apareceu com um percentual nas pesquisas maior do que as pessoas imaginavam, né? Não é novidade que acho que você foi o cara mais votado nas últimas eleições no seu segmento, né? O que mostra que a rede social tem realmente poder de comunicação. Mas não adianta o cara ter rede social e não ter alguma coisa para falar, tem que ter conteúdo, né? Arthur, como é que você vê essas eleições e por que você tirou Mamãe Falei para essas eleições? Isso é uma coisa que te caracterizou tanto, cara. Acho que foi uma coisa que te ligou à rede social e te elegeu. Por que você tirou Mamãe Falei? É bobagem isso, acho que você devia deixar. Eu acho que se você ganhou uma eleição assim, você devia deixar. É uma opinião minha, apenas de comunicador. Mas é um prazer, bom dia falar com você, Arthur. Ô, Datena, muito obrigado pelo espaço. Eu vou fazer o seguinte, você tá falando então que é melhor deixar o Mamãe Falei? Eu vou dar um jeito nisso essa semana. Pode deixar comigo. Eu acho que é melhor, eu acho que é mais legal. Foi tão inteligente essa sacada. Por que você vai tirar uma sacada dessa para uma eleição majoritária? Não tem diferença nenhuma. Eu acho que o cara continua te ligando ao Mamãe Falei. Se essa foi a sua marca, eu deixaria como comunicador das antigas, mas eu acho que é uma marca que foi muito legal, uma sacada inteligente sua. Obrigado, Datena. Na verdade, eu não sei se todo mundo conhece aqui, o Mamãe Falei, na verdade, é o nome do meu canal no YouTube, eu criei ele em 2015. Eu jamais ia imaginar, né, que uma pessoa como eu, um anônimo, né, eu sou sucateiro aqui da Zona Leste de São Paulo, reclamando no YouTube, ia dar tanta repercussão, né? E realmente, o meu nome eleitoral em 2018 foi Arthur Mamãe Falei, e agora em 2020 eu tirei porque, como é uma majoritária, e eu quero justamente passar esse lado gestor meu, né? Esse lado, de fato, de quem vem da iniciativa privada e trabalha, e não só do YouTube, da comunicação, que eu cheguei ontem, praticamente, eu resolvi colocar o Arthur Duval. Só que eu realmente estou tendo uma dificuldade. Todos os institutos de pesquisa, absolutamente todos, estão dizendo que quando você coloca Mamãe Falei, o índice de reconhecimento é 3 vezes maior do que Arthur Duval. As pessoas ainda não ligam o Arthur Duval no Mamãe Falei. Se você pegar o nome assim, YouTube, é uma coisa ridícula, né? Mas o cara vai tirar YouTube porque não é legal. Não é porque é uma eleição majoritária que você vai deixar uma marca que ajudou você a ser o cara mais votado. Você não pode tirar essa marca. Mesmo porque ela não anula de forma nenhuma, não é depreciativa, é uma marca vitoriosa e se eu fosse você, eu iria manter. Tá? Dá um jeito. Obrigado pelo conselho, eu vou fazer o seguinte, você falou comigo aqui, eu estou no WhatsApp aqui, eu já mandei para a equipe, essa semana nós vamos resolver isso. Por seu conselho, você pode deixar que essa semana vai estar com Mamãe Falei aí de novo. Não, vai ser legal para você. Bom, o que você achou do debate aí na Band? Foi pouco tempo para falar, deu para você expor suas ideias, muita gente disse que você colocou muito bem as suas ideias, que você aproveitou o tempo, que você tem um poder de síntese, que você tem ideias claras. Muita gente pode não concordar com o que você pensa, não é? Isso é democracia, esse é o fator da democracia. A gente não precisa concordar com o que o outro pensa. Você tem que respeitar o que o outro pensa, desde que o outro respeite o que você pensa também. Isso é democrático, e mesmo que o outro não respeite. Mas de sua parte você tem que ser democrático. Então, o pessoal achou que o seu desempenho foi legal. E você e a sua equipe? Muito obrigado, Datena. Em primeiro lugar, eu não quero ficar puxando sardinha, mas a gente tem que dizer sim. A Bandeirantes, né, que historicamente faz os primeiros debates, não fugiu da raia, fortaleceu a democracia, fez um debate muito bem organizado.
a gente chegou todo mundo, cada um no horário, não teve nenhum tipo de aglomeração, respondemos imprensa, respondemos rádio, respondemos Band News, tivemos uma sala só pra gente, com comida, fomos lá, fizemos o debate, enquanto, você vai me desculpar, Datena, até usar palavras fortes, mas enquanto outras emissoras estão mais preocupadas em passar, sei lá, só futebol ou só bunda no domingo, a Bandeirantes fez o que deve ser feito, que é aproveitar esse espaço, essa concessão, esse poder de comunicação que vocês têm e comunicar o que realmente interessa, é a decisão ali dos próximos 4 anos para a maior cidade da América Latina. E a Bandeirantes deu esse espaço para que todos os pré-candidatos ali, de acordo com a lei, inclusive a Marina Elô e o Felipe Sabara também, conseguissem expor as suas ideias. Então, é claro que o tempo é curto, mas o desafio é igual para todo mundo. Então, eu acho que eu tenho, antes que mais nada, a agradecer a Bandeirantes pelo espaço que vocês deram e pela possibilidade da gente expor o que a gente pensa. Como você falou, uns vão concordar, outros não vão concordar, mas a Bandeirantes deixou com que a gente mostrasse para as pessoas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. E isso é fundamental para que o cidadão consiga fazer a sua escolha. Bom, Arthur, como eu disse, muita gente já disse que você surpreendeu no debate, foi muito bem no debate e tal. Eu sabia que não, porque eu já vi você falar, eu sei que você é um cara que expõe com muita facilidade as suas ideias. Você tem características que em político são muito positivas, né? Você tem as suas ideias e é firme com elas e não muda. Quando acha que é legal. Muda se precisar, mas você tem aí a sua linha de raciocínio, tem o seu nicho de pessoas que pensam como você e votam em você, porque gostam realmente de você. Isso tem se ampliado, a própria pesquisa apontou isso. Esperava-se que você tivesse um desempenho pior do que muitos candidatos por aí, e pelo contrário, você foi bem na pesquisa e vem subindo. Você acredita, porque o Dória chegou a sair com 3%, que é quase o que você tem. Você acredita que realmente pode surpreender e chegar à Prefeitura de São Paulo? Com certeza, Datena. Na verdade, o nosso diferencial, né, para todos os outros candidatos, isso é muito importante frisar, né, todos os outros candidatos, eu falei isso no debate, eles concordam com uma coisa que só eu discordo. Eles concordam em usar o seu dinheiro para fazer propaganda eleitoral. Você que está assistindo, você que está ouvindo, você está pagando imposto para que outros candidatos, todos os outros, façam santinho com a fotinho deles bonitão lá e dá para você, com uma panfleteira, pagar com o seu dinheiro. Eu não faço isso. A minha campanha, ela não tem 1 centavo de fundo eleitoral, tá? Toda a minha campanha ela é forte na web, é a campanha mais forte web, é justamente o que levou o Dória, o Witzel, o Marquesano Sul, o Romeu Zema à vitória, né, em outros lugares do Brasil. Eu acredito que isso faz Bolsonaro, a diferença, mesmo porque... Bolsonaro também, o Bolsonaro também não tinha ali panfleteira paga ali, milhões de panfleteiras, não tinha nada disso, tinha rede social. E o que acontece é o seguinte, Datena, aqui eu estou falando, né, para quem sabe mais, muito mais do que isso, do que eu, mas em São Paulo, um dos grandes problemas que a gente tem é segurança pública, e eu sou o único candidato que tem de fato coragem de bater de frente e falar o nome de quem que a gente tem que combater, que é a máfia dos transportes, é o PCC muito ali na Zona Sul, fazendo apropriação de terreno irregular e cobrando aluguel das pessoas mais pobres. Se a gente não bater de frente com esses caras, se a gente não bater de frente com o crime organizado, né, que é algo que você faz todos os dias na TV, se a gente não tiver coragem de fato expor a cara ali e falar, eu vou acabar com isso daí, a gente vai continuar sempre patinando e sempre votando nos mesmos. Então, de fato, eu acho que esse diferencial vai fazer com que as pessoas percebam que está na hora da gente mudar de verdade. Olha, eu não acho difícil esse comentário seu, não, porque a gente conhece a realidade e você sabe que durante a campanha, um desses caras que estão aí, o cara, olha, você não tem medo do crime organizado e tal. Eu falei assim, medo todos nós temos, mas se eu tivesse medo, eu não fazia programa de televisão há 20 anos combatendo exatamente crime de todas as formas, inclusive o crime organizado. Agora eu falei, por que você vai então, se eu tenho que ter medo, então por que você vai sair candidato e tal? Mais ou menos isso. O que é que você e a Joyce disseram especificamente sobre o crime organizado? Você e a Joyce Olha, que na verdade é o nesse seguinte, tema. A Joyce, né, eu até conheço ela tudo, mas é engraçado que ela vem me imitando faz tempo, né, ela tá usando as palavras que eu uso, ela usa os temas para bater de frente com aqueles que eu justamente mostro, que é PCC, Cracolândia,
revitalização do centro, etc. Mas o que acontece é o seguinte, Datena, eu já venho aqui faz anos, porque eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo, eu moro aqui faz tempo, eu trabalho aqui, eu cresci aqui, eu empreendi aqui, eu ganhei dinheiro aqui, eu conheço essa cidade, né? Eu não sou turista. E o que acontece é o seguinte, Datena, muitas das coisas que a gente vê na TV, as pessoas ficam com medo de bater de frente, mas a gente tem que lembrar que a nossa polícia é maravilhosa, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil Metropolitana, que eu tenho como proposta transformar em polícia municipal. E vou te dizer, o crime organizado ele é muito forte, ele é muito grande, mas ele não é mais forte do que a lei e a ordem. Se a gente tiver o dirigente com vontade de bater de frente, a gente consegue combater. Onde é que ele está no poder público? Onde é que ele está no serviço público e no poder público? O crime organizado. Não entendi. O crime organizado? Onde é que o crime organizado atua no poder público? Olha, eu vou te falar que muito do poder do crime organizado vem, de fato, do poder financeiro, tá? Você pega, por exemplo, o tráfico de drogas ali na região da Cracolândia, nós estamos falando aí de 10 milhões de reais por mês que rodam ali. Se você pegar, por exemplo, como eu falei, cemitérios ou terrenos, principalmente no extremo sul de São Paulo, que são invadidos pelo PCC, e eles colocam pessoas para cobrar aluguel deles, para eles ali, você está falando de um poder financeiro imenso que compra muitos agentes do poder público. Então, não necessariamente a gente pode vir aqui dar nome A ou B, mesmo porque eu estou um processo e eu não provar. Mas todo mundo sabe que tem vereador do PCC, todo mundo sabe que tem infiltrados do PCC em muitos lugares do poder público, e você com mão firme, você com coragem de combater isso, você consegue. Se o PCC fosse mais forte que a polícia... Você chegou a falar em transporte público, é isso? Chegou a falar em transporte público? Você chegou a falar em atuação? Sim, só para você ter uma ideia, Datena, a máfia do transporte hoje aqui em São Paulo, ela arrecada mais do que a própria prefeitura. O orçamento da prefeitura está em torno de 68 bi. A máfia dos transportes aqui em São Paulo arrecada mais de 70 bi. Tá? Então isso é um completo absurdo. A gente tem de quebrar os contratos que estão aí há décadas, tá? Os mesmos contratos com essa turma que a gente sabe que é ligada ao crime organizado e, de fato, trazer concorrência para cá. Nós temos que trazer aplicativos de transporte, nós temos que trazer vans de volta para São Paulo, nós temos que acabar com a indústria da multa. Quem está me ouvindo no carro, sabe, se você se distrair um pouquinho e numa via que é 50 por hora, se passar 56 no radar, você vai tomar uma multa, você não vai ser avisado e essa multa você vai acabar tomando ela várias vezes, justamente porque o radar hoje aqui em São Paulo, ele não é feito para te educar, para te reduzir a velocidade, ele é feito para arrecadar, para tirar dinheiro do seu bolso. Então, enquanto a gente não bater de frente com essas máfias, se a gente não quebrar os contratos com o transporte público, se a gente não trocar os radares por lombada eletrônica para que a pessoa veja o que está acontecendo, você de fato vai continuar financiando uma máquina pública burocrática e pesada e lenta, o que faz com que o crime organizado tenha mais eficiência ainda. O Arthur, eu nunca vi em campanha pública da Prefeitura de São Paulo o combate aberto ao PCC, ao crime organizado. É a primeira vez que eu estou vendo isso de uma forma clara. Você não teme pela sua vida, porque todos nós tememos. Você não teme pela sua vida numa denúncia como essa? Olha, Datena, eu vou te falar, antes de eu entrar na política, antes de eu ficar conhecido, antes de eu ter essa enorme honra, essa enorme oportunidade de falar para Bandeirantes ao vivo com o Datena me entrevistando, eu ficava todos os dias bravo no trânsito ali, tomando multa, pensando, olha o pessoal aí do PCC comandando os ônibus, etc. Se um dia eu tivesse a oportunidade, eu ia falar. Se um dia eu tivesse a oportunidade, eu ia falar. Hoje que eu tenho essa oportunidade, se eu não falar, eu vou estar traindo a mim mesmo. Então, eu não posso esquecer de quem eu sou e eu nunca vou fazer isso. Então, nesse momento que eu tenho a oportunidade de falar para tantas pessoas, eu, nem que arriscando minha vida, vou falar. Vou bater de frente com o PCC e eu vou mostrar tudo que esse pessoal faz e que todo mundo sabe e todo mundo fica calado. Né? Por que ninguém fala? Por que todo mundo tem medo? Não pode, Datena, a gente não pode ter medo. Você está há 20 anos na televisão mostrando o que esses caras fazem, você está ali e você está aí, cara, porque você teve coragem de fazer. Então, se a gente não tomar esse exemplo, se a gente tomar o exemplo dos covardes, nós vamos acabar ficando exatamente igual aos mesmos. Então, portanto, eu aproveito essa oportunidade para falar o que eu tenho que falar, independente do custo. E eu vou te falar, Datena, eu tenho mais medo, em primeiro lugar, de trair meus princípios, em segundo lugar, de continuar do jeito que eu estou, sendo escravizado por esse mesmo pessoal. Você tem uma característica que para a política é fundamental. Se o cara não tiver coragem, não entra na política porque não vai longe. E teve aquele episódio da Assembleia
que os caras foram para cima de você, você incitou os caras foram para cima de você e você se manteve lá firme. Aquele embate até que ponto foi legal para você ou não foi legal? O que você achou daquilo, do balanço daquele embate lá na Assembleia? Datena, Você, se preparou para se defender ali. Eu te agradeço até a oportunidade desse programa. Muitas vezes isso gera mal entendido, né? Por exemplo, quando você está numa tribuna falando e de repente você faz assim com as mãos, não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Você, inclusive, mancha um pouco a história de uma casa tão importante para São Paulo. Mas, de fato, o que aconteceu foi que eu fui falar o que eu acredito, né? A gente estava fazendo ali uma reforma importante que retirava benefícios de algumas corporações e representantes dessas corporações tentaram me tirar na porrada do plenário, e eu não posso aceitar isso, né? Eu quero lembrar que essas mesmas pessoas que tentaram ali ameaçar minha vida, falar que se eu votasse contra o privilégio delas, eles me matariam, são as mesmas pessoas que deram um tiro no vereador Fernando Holliday, né? E simplesmente muitas pessoas da esquerda não falaram disso, né? O vereador Fernando Holliday, que foi o relator da reforma da Previdência em 2018, aqui em São Paulo, ele sofreu um atentado contra a sua vida, né? Deram um tiro que passou a 20 centímetros da sua cabeça, e eu sei quem são as pessoas, porque eu estava lá e eu vi, e essa mesma turma estava na Assembleia ameaçando a minha vida. Portanto, eu não vou abaixar a cabeça para essas pessoas, porque é o que eu te falei, se a gente for machão por trás do teclado, e a gente for igual os outros, quando a gente chega lá e a gente sobe numa tribuna, a gente vai continuar enganando as pessoas. Então, eu sou sempre o mesmo, eu pretendo aqui, então, continuar com essa luta, mesmo que isso custe ali não ter sossego para ir na padaria comprar um pão. Quais são os principais problemas da cidade de São Paulo? É difícil enumerar tantos problemas, porque é o terceiro maior orçamento da União, mas tudo é proporcional, não é uma cidade gigante, é uma das 10 maiores cidades do planeta. E São Paulo é uma grande periferia. Essa é a grande realidade, como é o Brasil, o micro-universo do Brasil. Eu estava dizendo isso no meu comentário. Quais são as suas bases principais e que pontos principais você acha que devem ser atacados sendo eleito você prefeito de São Paulo? Atena, obrigado pela pergunta. Eu vou me permitir aqui ser um pouquinho mais técnico nessa resposta, né? Mas eu prometo não ser chato também. O que acontece é o seguinte, você citou uma frase, eu vou até usar essa frase, eu vou roubar essa frase de você, que é o seguinte: São Paulo é uma grande periferia. E quando você fala isso, você não está falando isso só no sentido figurado, você está falando isso no sentido literal. São Paulo é uma das únicas metrópoles do mundo, cujo centro perde população. Acredite se quiser, as nossas regiões centrais, e quando eu estou falando regiões centrais, eu estou falando só da Praça da Sé, eu estou falando de outras regiões como Ipiranga, todos esses lugares, até Vila Mariana, você pode considerar uma região central de São Paulo, em vista que lá você tem boas moradias e bons... São verdadeiras cidades, né? São verdadeiras cidades. Exatamente. Nós estamos perdendo população nessas regiões e jogando essas pessoas para a periferia. E por que isso acontece? E eu vou me permitir, como eu falei, ser um pouquinho mais técnico. A gente tem aqui um plano diretor que ele é extremamente restritivo, ele impede que nós tenhamos ali o potencial construtivo dos terrenos aproveitados, e ele joga as pessoas para a periferia. Quando você pega, por exemplo, a Zona Leste, que é onde eu moro, você tem 30% de toda a população de São Paulo. Por causa do nosso plano diretor, nós temos apenas 10% dos empregos. Isso significa o seguinte, Datena, você está falando para a Zona Leste, que é mais do que Campinas e Uruguai somados. Todos os dias você vai se matar numa Radial Leste para pegar 3 horas de trânsito ou se matar com uma moto nos corredores aqui para chegar nas regiões centrais para você ter o seu emprego, para você ter prestação de serviço. Busão, trem, tudo é um absurdo. Nós temos de levar os empregos para as regiões periféricas e as moradias acessíveis para as regiões centrais. Vou dar um exemplo para você, Datena. Se você pegar, por exemplo, onde estão as empresas de telemarketing? Elas estão próximas a Paulistas, não faz o menor sentido. Os operadores de telemarketing estão nas periferias. E as empresas de telemarketing querem ser transportadas para a periferia. Elas querem fazer uma sede aqui em São Mateus, querem fazer uma sede aqui em Arthur Alvim. Não conseguem porque não tem regularização fundiária, porque o nosso plano diretor ele é elitista, ele empurra as pessoas para a periferia e não deixa os empregos acompanharem. Então, agora, e essa é a boa notícia, Datena, essa é a boa notícia,
Agora, em 2021, nós temos a revisão histórica do plano diretor. Essa revisão ocorre uma vez a cada 10 anos. Portanto, se não fizermos agora, só daqui uma década. E essa revisão pode, de fato, tornar São Paulo uma cidade de primeiro mundo. Porque a gente viaja, Datena, quem tem oportunidade, viaja daqui para fora, vai para Barcelona, vai para Paris, vai para Nova York, vai para Buenos Aires, Datena, para ter o que a gente pode ter aqui. Tá errado. Eu quero ter todas essas coisas aqui. Eu quero ter uma São Paulo que eu sei que a gente pode ser muito mais parecida com Nova York, Paris, Barcelona, e eu quero que esses caras venham para São Paulo explorar o potencial que a gente tem aqui. Eu quero andar na rua a pé com segurança e ir num açougue, num pet shop, num bistrozinho, num restaurante. Eu quero sair com a minha namorada, eu quero sair com a minha família, eu quero passear com os meus filhos e saber que eu tenho uma cidade de primeiro mundo. Não uma cidade que empurrou as pessoas para a periferia, onde o PCC domina, a máfia dos transportes arrecada por causa desse plano diretor e a gente não bate de frente com isso. Então, de fato, nós temos a chance histórica de fazer diferente e olha, Datena, se a gente perder essa chance, só em 2030. Por isso eu peço para que as pessoas visitem a minha rede social, né, Arthur Duval, Mamãe Falei, para conhecer as minhas propostas. Arthur Duval, Mamãe Falei, que ele queria tirar e não vai tirar mais porque realmente não é legal, acho que tem que manter. Você está tendo espaço para falar que normalmente você não tem, e não vai ter no horário eleitoral, né? Que é o espaço de rádio e televisão, que são fundamentais. Eu acho a rede social importantíssima, mas num embate para cargo majoritário, eu acho que televisão e rádio são fundamentais, jornal e daí por diante. Essa falta no espaço do horário eleitoral vai te prejudicar, Arthur? Olha, Datena, o que a gente viu em 2018, na verdade, foi um Geraldo Alckmin ali com maior tempo de TV, né? Você vê ali, por exemplo, o Meirelles com uma grana absurda para fazer campanha e, infelizmente, eles mostraram ali que isso não conta mais. Na verdade, infelizmente não, felizmente isso não conta mais, né? Veio o Haddad e o Bolsonaro... Às vezes o cara que fala muito demonstra os seus defeitos. Você tem razão nesse aspecto, tem esse lado. É verdade. Se o cara se o cara não tem muito conteúdo, é pior falar demais, né, cara? Pior que é verdade, assim, com todo respeito aos meus adversários, eu acho que no debate ficou muito claro que o Bruno Covas e o Russomano têm a passar, né? Então, assim, você tem nessa eleição algo quase que se repetindo. Você tem o Bruno Covas, ele fez uma grande ali coligação. Então, o Bruno Covas, ele fechou com muitos partidos, ele fechou com o Podemos, com o PP, com o Avante, com o DEM. Então, ele tem um tempo de TV absurdo. O tempo dele de TV é muito grande. Para você ter uma ideia, eu não vou lembrar de cabeça, eu tô falando, acho que mais de 3 minutos e meio para Bruno Covas, enquanto o Arthur Doval tem, por exemplo, 14 segundos, né? Nós estamos falando de uma diferença brutal. Agora, eu de fato tenho a maior campanha web e eu acho que as pessoas, né, que espontaneamente procuram esse tipo de conteúdo, elas estão na rede, né? Elas estão ali interagindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Quando eu dou uma entrevista numa rádio como a Bandeirantes, né, que muitas vezes desse momento bolha, é o que eu ia falar. Desse momento a rádio está na rede. A conversão é natural para a rede. Eu estou vendo aqui com você, Datena, tem 4.500 pessoas nos assistindo pelo YouTube. Só que a rádio, ela consegue uma penetração... Isso é muito. É bastante. E vou te dizer, Datena, quando você consegue numa rádio, e isso nós estamos falando só de YouTube, tá? Quando você consegue com a Rádio Bandeirantes, por exemplo, atingir muitas pessoas que estão no carro, que não podem nem assistir o YouTube porque estão dirigindo, você consegue fazer uma junção, né, muito maior do que, por exemplo, esses políticos tradicionais que têm o tempo de TV, vão de fato usar o dinheiro do contribuinte para contratar uma agência de marketing, para fazer ali a roupinha, a luzinha, a iluminação... Tá? E vai ser um absurdo. Vamos ver se é importante. Vamos ver a importância da web, que você está postando muito na web. Quem estiver me ouvindo no rádio, acessa o site Mamãe Falei aí. Como é que faz para acessar o site Mamãe Falei? Olha, é só entrar no YouTube agora, clicar Mamãe Falei, ou no Facebook Mamãe Falei, ou Arthur Duval, aí tanto faz, você vai me achar. E no Instagram você vai achar como Arthur Moledoval, que é o meu sobrenome, na verdade. Né? Então, você fala isso, Datena, a gente já tem a medida. Dá pico, viu? Eu quero ver quantas pessoas, quero ver quantas pessoas vão entrar a partir de agora no site Mamãe Falei. Quem está ouvindo o rádio, só para ver a força da web, porque você está dizendo que vai fazer a campanha em cima da web. Sim.
Eu perguntei aqui no meu grupo, o pessoal vai me dizer, outra medida muito boa da Atena, existe uma ferramenta do Google chamada Google Trends. Você coloca o teu nome e ele mostra se está tendo pico de pesquisa, né? É impressionante. Se eu colocar aqui, ó, Arthur Doval, ó, no Google Trends, você vai ver, ó, Trends. Já deu pico, ó, da Atena. Já deu pico, ó. Agora, no momento que a gente entrou aproximadamente 10 para as 11. O meu nome já começou a buscar aqui no Google. Então, assim, o negócio funciona, ô, da Atena. Esse negócio, a capilaridade que vocês têm, ela é muito, muito, muito grande. Sabe, a gente... e posso falar uma coisa, Datena, sem querer também me estender um pouco? O rádio, Datena, ele tem uma história maravilhosa, porque o rádio ele surgiu, foi revolucionário, e aí depois surgiu o cinema. As pessoas falam, o rádio acabou, o rádio sobreviveu e ficou mais forte. Depois surgiram as televisões, né? E todo mundo, agora o rádio acabou, o rádio sobreviveu e ficou mais forte. Depois surgiu a TV em cores, todo mundo, agora o rádio acabou, o rádio sobreviveu e ficou mais forte. Aí surgiu, Datena, as fitas cassete, todo mundo, agora o rádio acabou, o rádio sobreviveu e continuou mais forte. Aí surgiu a internet, não, agora o rádio acabou, o rádio continua forte e crescendo. E por último, surgiram as plataformas de streaming, né? Netflix, Google Play, etc. O rádio sobrevive e continua forte. Então, Datena, tem uma música do rádio Queen, que é a muito internet bonita. que eu digo. O rádio, eu acho que o rádio é o pai da internet. O que nós estamos fazendo aqui é o que se faz hoje em rede social. É o que se faz perguntando. Sim. O rádio sempre foi muito aberto a botar ouvinte no ar, botar as pessoas que estão ouvindo o rádio participarem de programas para dar a sua opinião. O rádio já fazia o que a internet faz hoje há muito tempo. O que as plataformas fazem hoje, o rádio já fazia há muito tempo. O rádio seria o criador da internet, né? Com mais velocidade, com som virtual, com imagem. Agora com imagem, nós estamos no YouTube, era impensável. Você vê rádio. É gozado, né? Você vê rádio hoje em dia. Você não ouve rádio, você vê rádio. Datena, é muito louco esse negócio. A gente está te vendo, isso é uma coisa revolucionária. Eu, por muito tempo, ouvi sua voz, né, Datena? E hoje, ver você ali com a mão no queixo, com o microfone, é muito, dá uma interação muito maior. Eu tenho outra medida também, Datena, para a gente fazer. Quem puder, vai fazer o seguinte agora. Vai entrar em arturdoval.com.br. Então vamos lá, é Arthur com TH, Doval, tudo junto, arturdoval.com.br/grupos. O que vai acontecer? Você vai cair nos meus grupos de WhatsApp e eu vou te mandar conteúdo exclusivo. Nesse momento eu consigo medir quantas pessoas conseguem entrar no meu grupo de WhatsApp só por conta da força da Bandeirantes. Então isso é muito incrível. Datena, o rádio ele tem essa penetração muito grande, essa capilaridade maravilhosa, e eu tenho que te agradecer novamente pelo espaço que você está me dando, porque, só para você ter uma ideia, se eu fosse ter esse espaço na TV, Datena, eu teria que coligar com todo mundo. E ó, eu nunca falei, Datena, você está de prova, a gente nunca se falou, né? Eu te encontrei uma vez na Bandeirantes, te cumprimentei, mas você estava comendo, foi uma rapidamente, eu até assustei. Que eu falei, pô, esse menino que foi o cara mais votado e tal, eu fiquei assustado, eu estava na cantina do Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu levei um susto, falei, cara, mas você que é o cara que foi o cara mais votado, você serve para ser meu neto, nem meu filho. Eu fiquei assustado, foi uma conversa muito rápida, mas eu achei ser muito comunicativo e tal, mas eu estranhei, eu levei um susto. Obrigado. Então, mas aí que acontece, Datena, olha só que coisa, e você está me dando esse espaço maravilhoso, eu só tenho a te agradecer. O pessoal que quiser de fato fazer a diferença na eleição, entra aí no arturdoval.com.br/grupos, que você vai estar ali, vamos você fazer vai uma ter coisa? antes de todo mundo todas as instruções de campanha. O que você quer mandar? Eu não gosto de desrespeitar o horário das entrevistas que eu marco, não é? É por isso que eu mantive o horário com você. Eu pensei até que você tivesse um pouco mais de tempo depois. Mas vamos fazer uma coisa. Eu posso continuar em contato com você, o Garrafa pode continuar em contato com você, para você me dizer qual foi o alcance, pode ser até por telefone mesmo, o alcance das pessoas entrando nos seus grupos depois dessa entrevista, para demonstrar a força do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu acho que é legal isso aí, para demonstrar a força do rádio, que o Arthur falou claramente, né? Realmente todo mundo sempre enterrou o rádio, mas o rádio continua firme como sempre. Eu gosto muito mais de fazer rádio do que televisão, muito mais. Eu tenho muito, porque eu cresci e nasci no rádio.
Então, você pode me dar um feedback, mais ou menos isso, daqui a pouquinho? Mas tá, assim, ó, compromisso selado aqui, ô Datena, compromisso selado. Tá bom, então. Então, daqui a pouco a gente fala. Você acha que tem alguma coisa mais importante para falar? Algum detalhe mais importante para falar? É porque você tem compromisso, como você falou. Faltou dizer alguma coisa, Arthur? Deixa eu te falar uma coisa, Datena, eu vou te dar um feedback agora. O pessoal no grupo, eu falei assim, pessoal, ó, eu falei dos grupos já, porque o site ele demora algum tempo para você conseguir numerar o pico de pessoas de acesso. Agora, no WhatsApp é instantâneo. Eu falei do WhatsApp, Datena, não tem 5 minutos. Já entraram 800 pessoas no grupo. 800 pessoas nos meus grupos de WhatsApp em 5 minutos que eu falei aqui. E detalhe, nós estamos falando só da pessoa que conseguiu pegar o telefone e entrar. Você imagina quantas pessoas não estão dirigindo, ou trabalhando, ou fazendo outras coisas. E acabou de mudar. 1.500 pessoas acabaram de entrar. Assim, é um negócio exponencial, é um negócio incrível. Né? É incrível. A força que a Bandeirantes tem é incrível. É impressionante. No debate, eu vou te falar um outro número então, Datena, para você ter como medida. Normalmente, quando eu faço lives no meu YouTube é o maior YouTube de política do Brasil. Quando eu faço lives no YouTube, as pessoas que ficam ao vivo ficam em torno de 7 mil. Então, eu fico ali com uma média de 7 mil pessoas no YouTube, tá? Quando eu fui no debate da Band e falei, por favor, pessoal, entrem na minha rede agora que eu estou em live, bateu um pico de 23 mil pessoas. 23 mil pessoas. Nós estamos falando mais do que triplicar a minha audiência, tá? Por causa do debate na Band. Então eu quero agradecer novamente a Bandeirantes, que desculpa, eu vou citar o nome aqui, diferente do SBT e da Globo, que só pensa em futebol e bunda, deram de fato a informação relevante para o cidadão paulistano escolher na eleição mais importante da América Latina. Eu quero muito, 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 assim, te agradecer demais. Eu jamais imaginei que eu teria essa oportunidade com você, Datena, e é uma honra para mim estar aqui. Sempre que você quiser, você, por favor, me chame que a gente fala a verdade. Arthur, muito obrigado pela participação. Você é um garoto de ideias claras, defende as suas ideias muito bem e é um garoto de extrema coragem. Boa sorte, que vença o melhor e saúde acima de tudo, que Deus te proteja. Muito obrigado. Só lembrando, arturdoval.com.br/grupos. Muito obrigado, Datena. Abraço, obrigado você.